Cordiais saudações, boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a ver o jornal da Haq TV. Notícias para esta noite de sábado. O Sheikh Abdulmajid António, do Conselho Islâmico de Moçambique, em Nampula, apela a maior aproximação ao Criador e, portanto, inovação de espírito de reconciliação entre os crentes em tempo de Ramadã, que inicia na próxima semana. Na entrevista que concedeu a esta estação televisiva no quadro dos preparativos do mês de Ramadã, aquele líder religioso deixou uma mensagem de encorajamento a todos os muçulmanos. Gostaria de apelar a todos os nossos irmãos muçulmanos de Moçambique e todo o mundo, dizer que este é um momento ímpar de nos unirmos, não é momento de desunião, é um momento em que estamos a enfrentar uma pandemia que afeta quase a todos. Então, os esforços também devem ser em conjunto, em comum, e aproveitarmos este mês de Ramadã para nos reconciliarmos, aproveitarmos este mês de Ramadã para estarmos próximos às nossas famílias, porque quando estivermos próximos às nossas famílias, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos dar baraka, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala será derramada e todos nós somos irmãos, independentemente de opiniões diferentes. Então, aproveitemos esta ocasião do mês de Ramadã para nos reconciliarmos, para nos aproximarmos cada vez mais a Allah subhanahu wa ta'ala e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos afaste desta pandemia o mais depressa possível. Este ano, as celebrações do mês de Ramadã acontecem no meio de muitas restrições devido ao estado de emergência. A diferença é que nós, noutros anos, temos jejuado em comum. E também temos feito a oração noturna que se chama de Tarawih no Masjid em congregação. E isso poderá não acontecer neste ano, principalmente na primeira semana. Não sabemos o que é que vai acontecer a seguir, porque o estado de emergência é de 30 dias. A ver, vamos, e nós pedimos a Allah para que este estado de emergência não seja prorrogado e caso seja prorrogado, então iremos passar quase a maior parte do mês de Ramadã individualmente. Não teremos esta oportunidade de fazer o Salat Tarawih em congregação. Esta é que é a diferença. Mas o jejum assim não interfere, o estado de emergência não interfere bastante no jejum em si, porque o jejum é individual. Mas nesta componente de aquela oração, o Salat Tarawih que é feito em congregação no masjid, poderá não acontecer. Em Nampula, o Conselho Islâmico de Moçambique congratula o comportamento da maior parte dos crentes que em pouco espaço de tempo conseguiram acatar com as recomendações governamentais. É de louvar o comportamento que os muçulmanos estão a ter neste preciso momento. Não é se orgulhar, mas dizermos que a maior parte das mesquitas, quase todas, a nível da província de Nampula, já os salats em congregação já foram suspensos temporariamente. E o nível de percepção, o nível de acatação dessa mensagem é um nível bastante satisfatório e positivo. Os muçulmanos já levaram isto porque foi uma mensagem que sai dos seus ulamás, dos seus líderes, e nós temos ensinamentos proféticos que incentivam a pessoa a ouvir o seu líder, ouvir o seu alim, porque são esses os nossos líderes espirituais. E não só o Nabi sallallahu alaihi wasallam também orientou-nos a acatarmos, a seguirmos, a cumprirmos com as orientações das nossas lideranças. Então o nível é muito positivo. Os muçulmanos estão a fazer salat em casa, com as suas famílias, neste período de quarentena. Diferentemente dos anos anteriores, algumas cerimônias não serão feitas em congregação. Ora bem, o Sheikh Abdulmajid António, do Conselho Islâmico de Moçambique, em Nampula, apela a maior aproximação ao Criador, portanto, do espírito de reconciliação entre os crentes em tempo de Ramadã, que inicia na próxima semana. Aliás, está assim tudo a postos para este Ramadã. Há outras incidências. O setor de educação e desenvolvimento humano na província de Nampula está empenhado na produção de conteúdos para serem difundidos nas rádios comunitárias, com vista a ocupar aos alunos durante a vigilância do período de emergência em vigor no país.
devido à pandemia do coronavírus. A iniciativa integrada nas ações do Ministério de Tutela visa permitir a recuperação de algumas matérias que seriam transmitidas ao longo do primeiro trimestre do ano. O processo de preparação dos referidos conteúdos envolve professores do ensino primário que ao longo de uma semana vão se concentrar na elaboração e gravação dos programas que posteriormente serão emitidos nas rádios comunitárias dos distritos, de modo a ocupar os alunos no período onde as aulas presenciais foram suspensas ao abrigo do estado de emergência decretado no país. Nós estamos empenhados esta semana toda na produção daquelas que serão as aulas que vamos passar pela Rádio de Moçambique e as rádios comunitárias também, para exatamente dar acompanhamento que são aqueles nossos alunos que neste período se encontram em casa no âmbito desta pandemia da Covid-19, que também as crianças devem merecer todo o cuidado de acompanhar para resolver alguns exercícios ou para ter mesmo aquelas que são aulas radiofónicas que nós estamos a preparar para o efeito. Tal como acontece nas aulas presenciais, estamos a trabalhar com os programas de ensino, estamos a trabalhar com os planos analíticos, aqueles que são dosificações, e no contexto de produzirmos aquilo que é uma aula. Apesar de não serem datas de maneira presencial, os professores vão à rádio, os professores poderão se dirigir a rádios comunitárias para, no entanto, dar essas aulas, mas de uma maneira que o aluno possa acompanhar de maneira detalhada aqueles que são os pacotes pedagógicos. Alguns professores envolvidos no processo apelaram aos pais encarregados de educação para exigir dos seus educandos o acompanhamento das aulas, de modo a tirarem o máximo proveito dos conteúdos e contribuírem para a eficiência do processo. Para que o processo se torne eficiente, nós apelamos aos alunos que fiquem em casa, que é para melhor escutarem as aulas que vão decorrer a partir da próxima semana aqui na província de Nampula. E não só as crianças, os pais encarregados de educação, para incentivarem os meninos para estarem a escutar as aulas pela Rádio de Moçambique. Para os pais encarregados de educação, eu apelaria para levarem a cabo este processo, porque é um processo que vai facilitar dar continuidade às aulas enquanto estivermos em casa ainda. E devem ainda incentivar as crianças para poderem estudar e prepararem as lições, exercitarem, porque é a única maneira nesta fase em que nós encontramos em quarentena. Eu gostaria de apelar aos encarregados de educação, principalmente, para incentivarem as crianças a sentar em frente de uma rádio, ou de um rádio, assim quer dizer, para poderem acompanhar as transmissões das aulas radiofónicas, porque assim vai ajudar aos alunos naquilo que eles perderam durante esse tempo que ficaram sentados em casa. Por outro lado, o setor da educação e desenvolvimento humano em Nampula garante que vai continuar a incentivar os alunos para a necessidade do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção contra a pandemia do coronavírus nos seus locais de residência. Ora bem, aulas radiofónicas, no sentido de recuperar a matéria que foi perdida, portanto, durante este período de interrupção. Membros da Organização da Mulher Moçambicana em Nampula procederam este sábado à distribuição de máscaras da produção local a transportadores e passageiros nas principais terminais rodoviários da cidade de Nampula. A iniciativa está enquadrada nas ações que visam contribuir para a prevenção da pandemia do coronavírus nos locais de maior concentração populacional. Encabeçados pela secretária provincial, os membros daquela organização aproveitaram a ocasião para lançarem apelos sobre a necessidade da tomada de precauções com vista a evitar a proliferação de infecções pela Covid-19, numa altura em que o país registra um aumento de casos positivos de doença. De acordo com a secretária provincial da organização, numa primeira fase serão distribuídas cerca de 300 máscaras de um total de 3.000 que estão a ser produzidas por os membros que se disponibilizaram a apoiar os esforços do governo no combate à pandemia. No âmbito desta pandemia que assola o nosso país, a Organização da Mulher Moçambicana tem um papel como mãe. Sentimos que muitos moçambicanos, em particular residentes desta província de Nampula,
andam sem proteção. E tivemos uma iniciativa de fabricar as máscaras na nossa sede provincial da UMM para ajudarmos os nossos filhos que andam sem proteção, distribuirmos as máscaras. No âmbito da declaração de emergência, fechou as escolas. Não há nenhuma criança que estuda, ordenou que nos hospitais cada doente tem que ter uma visita. Em casos de funeral, os funerais devem ser participados no mínimo 20 pessoas. A secretária provincial de Organização da Mulher Moçambicana reiterou o apelo a todos os cidadãos no sentido de observar as medidas de higiene individual e coletiva por forma a protegerem-se de infecções que podem causar a doença. E eu fico triste, vim aqui na terminal Maninkinaise para ver se eu distribuí as máscaras para os nossos filhos. A população está aqui sem querer cumprir aquilo que são orientações que o Ministério da Saúde, dia após dia, está a ajudar a população, está a divulgar perante a população, que é para nós moçambicanos cumprirmos com todas as medidas de prevenção, de modo a prevenirmos esta pandemia que assola o nosso país. A Organização da Mulher Moçambicana refere que vai continuar a desenvolver outras atividades, com destaque para a colocação de baldes com água e sabão para a lavagem das mãos nos locais de maior aglomerado populacional. Bem, esta iniciativa, mas urge a necessidade de que se faça de uma forma organizada. Portanto, vimos aí algumas imagens, portanto, este empure, não é? Portanto, é preciso que façamos de uma forma organizada. Tabelamos a informação de noite da RAC TV. Fique bem, continuação de uma noite feliz de sábado. Vem aí o Ramadã. Urge a necessidade de estarmos preparados espiritualmente, também psicologicamente. Portanto, estamos a falar de preparar-se em arrumarmos banquetes, como tem sido, mas enfim, é preciso que estejamos preparados espiritualmente. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até mais.